Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, capítulo de número 24, do 1º em diante, que diz assim: A ressurreição de Jesus. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando daquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Eram 2 anjos falando que Jesus estava vivo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos discípulos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor falou fortemente ao meu coração através desse texto, por uma situação que eu estou enfrentando, estou passando. Futuramente, mais para frente, eu conto esse testemunho, mas que está sendo gerado agora, entende? E preciso mais de tempo para poder ter o desfecho de tudo que eu estou vivendo para relatar a vocês, tá certo? Então, irmãos, o Senhor me deu essa palavra e me disse: Filho, veja bem, você está vivendo milagres, você está vivendo promessas antigas, mas ao mesmo tempo não está celebrando, não está alegre, contente,
Por quê? Você está olhando para as circunstâncias, para as adversidades à sua em volta. Verdadeiramente, eu estou fazendo isso. Ou estava, né? Daqui por diante, creio eu, não irei fazer mais, né? Acontece que a gente olha para a dificuldade, a gente olha para o vento forte, a tempestade em volta, mas que Deus está permitindo você viver promessas. Então te alegra, então te anima, então te levanta, ergue a tua cabeça, glorifica o nome do Senhor. Irmãos, no momento que mais o Senhor opera, é em momentos que a gente mais estamos em guerra, sabe? E a gente tem que se alegrar quando estamos em guerra, quando tudo vai mal, vamos se dizer assim. Mas dentro desse caos, o Senhor envia alívio, envia aquela nuvem carregada para chover sobre você, uma chuva de bênção, sabe? Uma chuva de conquista, de vitória, que talvez até mesmo você deixou de orar por essa causa que tanto você desejou, que tanto você sonhou, sabe? E hoje você está vivendo, mas não está comemorando, festejando, celebrando como deveria acontecer. Então, irmãos, celebre mais, assim como aconteceu, sabe, irmãos? Pedro andando sobre as águas, um milagre, sabe? Eles ficaram espantados, pois estavam numa tempestade e o barco sendo açoitado o tempo inteiro no mar. Aí Jesus vem caminhando sobre as águas e eles começam a gritar. Jesus, não tenha medo, sou eu. E Pedro dizendo, se és tu, manda que eu vá sobre as águas. E Jesus disse, venha. E ele foi, andou sobre as águas. Mas chegando próximo a Jesus, ele tirou o foco de Jesus e olhou para o vento forte, para as circunstâncias. Entende, irmãos? Então por isso ele afundou. Irmãos, tem alguém para pegar essa palavra junto comigo? Por isso ele afundou e gritou desesperado, salva-me, estendendo a mão. E Jesus também, prontamente, estendendo a mão, o trouxe à superfície. E foram juntos, andando sobre as águas novamente até o barco. E quando chegou no barco, tudo ficou calmo. Entende, irmãos? Você precisa estar dentro do barco, que é a tua confiança, a tua esperança, tua determinação sobre as promessas, sobre os milagres que Jesus fez, faz e ainda fará. Tá certo? Então toma posse dessa palavra. Eu sei que alguém do outro lado da telinha estava necessitado para ouvir algo da parte de Deus, assim como ouviu agora. Irmãos, então a passagem que a gente acabou de ler, as mulheres, sabe, irmãos, que não era, vamos dizer assim, discípulo mesmo, como era os 11, sabe, Jesus estava falando a eles o tempo inteiro que ia morrer, que ia se entregar à morte de cruz, iria ressuscitar ao terceiro dia, irmãos. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas quando chegou no momento dessa entrega, no momento de execução, que
que para eles soaram como um dia mau. Sim, quem é que não iria sentir? Um dia muito triste. Eles vê o seu Senhor se entregar à morte por cada um deles e por cada um de nós até os dias de hoje. Esse sacrifício é válido para todos sempre, eterno, tá certo? Então, vejam bem, ele se entristeceu, mas era para ele estar se alegrando. Difícil é, mas era isso que era para acontecer. Eles se alegrarem, porque Jesus morreu, iria ressuscitar, iria subir para o lugar da onde ele veio, iria enviar o Consolador, sabe? Iria livrar a humanidade através dele da morte eterna, a escravidão no inferno, no abismo, onde ali só haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só conhece ao Pai se for através do Filho, tá certo? Então, entregue a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Então, eles ficaram achando que essas mulheres, de fato, estavam tendo alucinações, estavam loucas. Mas não, irmãos. Elas lembraram das palavras de Jesus antes de entregar a morte de cruz, entende? E os discípulos, que era mais íntimo, não perceberam isso, não lembraram disso. Como assim? A resposta é que eles ficaram olhando as circunstâncias, sabe, o vento forte, a tempestade. Olhe para Jesus, o teu foco não pode se desviar dele. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar para edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Jesus, tem misericórdia na nossa pequena fé. Tem misericórdia da gente que somos falhos e pecadores. Perdoa, Senhor, os nossos erros, os nossos defeitos. Nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a nos firmar cada vez mais. Criar raízes profundas sobre a rocha que é o Senhor. Oh Jesus, Tu és tremendo em nossas vidas. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. É por causa dela que a gente não morre, que a gente não perece. Porque Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, cuidando da gente sobre detalhes, nos mínimos detalhes. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome através de nossas vidas. Que as pessoas possam contemplar em nós a luz do mundo, o sal da terra, pois desejamos ser o diferencial da terra. Porque nós não somos daqui, nós somos da eternidade celestial. Pai, continua conosco. Acalma o coração aflito dos meus irmãos. Faz aquilo que eu não posso fazer. É isso que eu te oro e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça. Jesus te ama e eu também. Fui.